Parajás Podcast. Boa tarde a todos e a todas. Nesse sábado, estamos aqui em mais uma oportunidade de funcionar como host no Parajás Podcast. Hoje nós vamos gravar o episódio 39 aqui no canal do YouTube do Instituto Parajás. Já convido a todos e a todas que estão conosco aqui para seguir as redes sociais do Instituto Parajás, que tem também uma revista, tem um blog. Então é uma sociedade científica que promove a difusão de conhecimento acadêmico aí para todos, né? Pessoas que estão na vida acadêmica e pessoas também que não estão. Então, hoje no episódio 39, nós vamos tratar de um tema muito relevante, atual, e que tem dado o que falar, né? Sobretudo em matéria de polêmicas, as implicações éticas e jurídicas que envolvem a aplicação da inteligência artificial no direito. Estamos aqui hoje para gravar o episódio 39 do Podcast Parajás, com duas convidadas muito especiais, minhas amigas e colegas de doutorado, né? A professora Michele Fernanda Martins, que é professora universitária, doutoranda e mestre em Direito, está aí com a tese Arquitetura da Escolha dos Algoritmos nas Decisões Judiciais e as suas implicações éticas, sob a ótica da teoria dos sistemas sociais. Ela também é especialista em Direito Público, pós-graduada em Tecnologias Digitais, graduada em Direito, juíza leiga e advogada. Minha queridíssima amiga Karen Lúcia Bressani Rubim, que é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Digital pela Uniriter, especialista em Ciências Penais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de La Salle e também advogada. Gostaria de reafirmar os agradecimentos ao Instituto Parajás pela oportunidade. Sigam as redes sociais do Instituto Parajás, que além de promover o podcast, tem também uma revista científica, promove diversos eventos. Teremos aí um webinário agora em novembro muito interessante. Enfim, é uma oportunidade para quem quer ter um contato maior com o mundo acadêmico, e aqui a gente tenta fazer a coisa da forma mais simples possível para que pessoas que também não estão no meio acadêmico possam se inteirar e obter mais conhecimentos. Então, essa primeira apresentação é uma apresentação formal, né? Eu queria passar a palavra para vocês, minhas amigas e colegas, se apresentarem e dizerem, em linhas gerais, em que consistem as pesquisas de vocês, para que nós possamos encaminhar esse papo, que é um bate-papo informal na linha do podcast, mas nós vamos falar de coisa séria aqui. É um tema muito polêmico que envolve a utilização da inteligência artificial na esfera do direito e que implicações éticas e jurídicas temos disso. Então, boa tarde a vocês e podem se apresentar para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir aí futuramente. Pode falar, amiga.
Então, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que é um privilégio estar aqui com os meus colegas e amigos. É muito bom a gente fazer amigos nessa caminhada científica, que não é fácil. Me apresentando assim, né, brevemente, acho que o William já fez uma boa apresentação, mas, né, eu sou professora, advogada, estou nessa área. E no que consiste a minha pesquisa? Tanto eu quanto a Karen, nós pesquisamos dentro da teoria dos sistemas sociais. A minha pesquisa é entender como a organização do poder judiciário, enquanto uma organização, entende o fenômeno da inteligência artificial. E para isso eu analiso os programas de inteligência artificial, né, assim, na área da informática não seria correto falar programas da inteligência artificial, mas para ficar mais claro, assim, de entendimento, como eles facilitam dentro do direito e no que eles atuam. Eu especificamente analiso a inteligência artificial na atividade fim, que são as decisões judiciais. Mas a grande maioria da questão da inteligência artificial no Poder Judiciário são rotinas processuais, triagem de processo, encontrar jurisprudências, mas eu estudo como que isso sociologicamente funciona dentro da organização do Poder Judiciário. E claro que dentro dessa pesquisa aí existem vários outros temas que transpassam, que vão ser as questões dos limites éticos, até onde pode ir, a questão de substituição de humanos por máquina, enfim, várias outras questões, mas aí acho que a gente vai aprofundar aí ao longo do programa. Tá mudo, amiga. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Karen Rubin, o William já me apresentou. Agradeço muito a oportunidade, o convite. Acredito que quando a gente se propõe a discutir as nossas pesquisas, a gente tem essas trocas, né, não só acadêmicas, mas de oportunidades, de divulgar também aquilo que a gente está pensando. É um momento muito especial. Eu sou advogada na área civil, na área digital, e a minha pesquisa, ela, para o terror dos lumanianos, ela tenta verificar a possibilidade de entendermos a internet enquanto um sistema funcionalmente diferenciado da sociedade, né, hipercomplexa. Por que um sistema funcionalmente diferenciado? Porque até então, Luhmann, que faleceu em 98, o dono da teoria dos sistemas, como a Michelle falou, teoria dos sistemas sociais, ele entendia a internet como uma parte de um meio de comunicação, como máquina, não dentro dos sistemas sociais. E eu já trago isso para dentro da teoria dos sistemas, para dizer que a internet tem uma linguagem própria, ela se autorreferencia, ela se autorreproduz, que ela cumpriria todos os requisitos de um sistema propriamente dito. Mas isso não foi dito ainda, parcialmente dito por um outro pesquisador da La Salle, também no Rio Grande do Sul, o professor Emerson Vente, e eu concordo com a pesquisa dele e tento, num outro viés, utilizando a guerra cibernética entre Rússia e Ucrânia, mas não só, como pano de fundo para tentar ver empiricamente um ataque de negação de serviço e entender a linguagem própria desse fenômeno. E quais são as comunicações, o que isso irrita o direito, de que forma, e qual é o produto do direito para isso, e se esse produto é suficiente para responder ou estabilizar as demais expectativas normativas, né, dos outros subsistemas sociais. Basicamente é isso. Vejam, são duas pesquisas extremamente interessantes, né? Me parece que a Karen tem um desafio aí bastante grande, está numa corrente minoritária do ponto de vista acadêmico em relação a como se vê a internet a partir da teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, para quem está aí nos assistindo e quem vai nos ouvir, né? Evidentemente que não sou uma autoridade na área, longe disso, mas é uma teoria que foi desenvolvida a partir de outras influências, né? Pelo Niklas Luhmann, e que acaba referenciando o trabalho de ambas as convidadas. Então, eu vou começar com a Michelle, né, porque existe uma polêmica muito grande em torno da utilização da inteligência artificial nas diversas searas da sociedade, né? E no judiciário não é diferente, né? Nós temos um poder judiciário reconhecidamente deficitário em matéria de prestação jurisdicional, né, por conta da falta de estrutura, da falta de recurso e de outros elementos também.
E aí, eu queria que você falasse um pouco, Michele, sobre como a inteligência artificial pode ajudar o Poder Judiciário nesse processo de prestação jurisdicional mais célere. Inicialmente, eu queria ouvir de você, assim, quais são os pontos positivos que você identifica nesse processo de utilização da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário? Obrigada pela pergunta. Eu acho, só antes de eu responder a pergunta, eu acho interessante contextualizar quem está nos ouvindo no que já existe dentro do direito à inteligência artificial. Né? Claro, tem isso no Poder Judiciário, mas, por exemplo, hoje já se utiliza muito por escritórios de inteligência artificial para fazer contratos, para fazer análise preditiva de casos, saber se tal tribunal decide mais de uma forma, se outro tribunal decide de outra forma. Até ontem estava conversando com os meus alunos, estava falando, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a gente vai pedir dano moral, quase tudo é mero de sabor. No Tribunal de Justiça de São Paulo, não. Então, assim, né, se faz essa análise dos casos. A gente tem muito também já o atendimento por chatbots jurídicos, né, que é quando você entra e tem aquele assistente virtual que vai conversar com você. Tem alguns escritórios que já disponibilizam no seu site, e nós temos também algoritmos de julgamento. Mas dentro do Poder Judiciário, que é o que me interessa, e é exatamente isso, esse é um dos motivos que me levou a pesquisar, exatamente a morosidade da prestação jurisdicional, que infelizmente a gente sabe que os processos levam muito tempo, principalmente dentro da justiça estadual, que é a justiça que eu mais atuo como advogada. Quais são os pontos positivos que eu acho, né, que funcionam? Eu acho que, como questão de otimização, é muito bom, como tempo. Eu acho que a inteligência artificial, ela serve exatamente para isso, para diminuir o tempo. Porque qual a ideia da inteligência artificial? Que ela trabalhe naquela coisa de que são as tarefas automatizadas, as tarefas padronizadas, que né, uma máquina pode fazer, que não precisa dessa intervenção humana. Claro, aqui ela vai vir a ser usada para outras coisas que ela precisa de uma supervisão humana, porque nem sempre ela vai funcionar, né? Por exemplo, a minha pesquisa é na questão da sugestão de minutas judiciais, sugestão de sentenças. Então, preciso ter uma supervisão humana para verificar se está adequado ou não. Mas, por exemplo, ela serve para fazer triagem de processos, né? A gente tem nos tribunais superiores utilização de inteligência artificial para fazer a questão da requisito de admissibilidade, para ver a admissão dos recursos ou não. E, inclusive, fizeram uma média que a inteligência artificial faria o que um servidor... Eu não lembro o tempo exato, mas é assim, o que o servidor levaria 1 hora para fazer, ele faz em 15 minutos, né? Claro, né? Quando eu falo assim, tem que tomar muito cuidado. Não estou falando que tem que substituir todo mundo pela inteligência artificial, não é nesse sentido. Mas, infelizmente, a gente sabe realmente que os processos demoram muito. E isso que a gente já teve um grande avanço, porque antes os processos eram físicos, dependia de mais prazo. Por exemplo, os advogados, né, quando eram diferentes, tinha que dar prazos para um, para outro, porque tinha que pegar carga, tinha que ir de um lugar para o outro. Então, eu acho que a maior facilidade da inteligência artificial, o maior benefício é essa gestão de tempo. Certo, perfeito. Me parece também que se a inteligência artificial é utilizada de forma instrumental para auxiliar, né, ela não causa prejuízo. Mas depois nós vamos conversar um pouco sobre os problemas do uso da inteligência artificial no direito de um modo geral, né? E aí eu quero ouvir da minha querida Karen um pouco mais sobre essa polêmica que envolve a questão dela, né? E aí eu queria que você falasse, Karen, um pouquinho, considerando que nós temos aqui, com certeza, ouvintes aqui da graduação, nossos alunos, pessoas, amigos que estão acompanhando, pessoas que não conhecem bem a teoria dos sistemas, né? Quer dizer, até quem estuda tem dificuldade de entender bem. Você explicasse mais ou menos como o Human estrutura essa ideia dos sistemas sociais, como o pensamento acadêmico majoritário entende isso, né, em relação à internet, que é o seu tema, e como você pretende demonstrar que a internet ela não é um mero auxiliar, um mero componente de um sistema, e sim um sistema autônomo. E aí eu acho que ficaria bem claro para a gente, porque a internet e a inteligência artificial tem tudo a ver, né? Como a gente enxerga a internet vai fazer toda a diferença em como ela vai ser aplicada, e as suas derivações também, incluindo a inteligência artificial. Então, faz um panorama para a gente disso aí, para que fique
assim, mais palatável para pessoas assim leigas, digamos? Uma tarefa difícil. Vamos lá. Uai, Vamos lá. imagina. Eu vou tentar. Eu prometo que eu vou tentar. Então, Luhmann foi um sociólogo e por essa razão o sociólogo ele descreve. Ele precisa descrever. Então, a teoria dos sistemas sociais, ela vem como uma forma de descrever a sociedade. Luhmann vai entender, então, que existia uma sociedade estratificada por estratos, tá? E depois, a partir de uma determinada quebra de paradigma, uma sociedade funcionalmente diferenciada. Essa sociedade, ela se organiza a partir de sistemas vivos, biológicos, né? Sistemas sociais, sistemas psíquicos, mas o que vai nos interessar, o que nos interessa, né, nessa nossa conversa, são os sistemas sociais. A internet, para Luhmann, ela estaria fora dos sistemas sociais, e eu tento trazer ela para dentro dos sistemas sociais, para dizer que ela faz parte de toda essa engrenagem como um subsistema social, sui generis, sim, diferenciado, sim, mas ela faz parte dessa sociedade. Ela não é apenas um meio de comunicação, ela é o sistema, assim como a família, assim como a religião, assim como a economia, assim como o direito, ela é um subsistema social que faz parte da sociedade mundial. Hoje, numa fase, não vou dizer fase, mas num momento hipercomplexo, onde o direito, provavelmente, eu digo provavelmente, porque eu não sou a dona da razão, longe disso, mas o direito provavelmente é uma ínfima parte para dizer, para regulamentar a internet. Né? A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem regulamentações agora sobre também a inteligência artificial, que eu não vou entrar nessa seara, porque é um campo, assim, de dominância da Michelle. Então, mas por que a internet pode ser vista como um sistema? Ela se coloca na sociedade e automaticamente ela se reproduz em outra coisa. Um exemplo, a inteligência artificial. Por que a internet é importante para a inteligência artificial? Para mim, a inteligência artificial não é que ela não exista sem internet. É algo que pode se confundir em determinado momento. O que ela... Karen, ela tem uma linguagem própria. Tem. A inteligência artificial, acho que foi da Microsoft, ficou 16 horas no Twitter e aprendeu a ser racista, a ser sexista, e foi desativada. O casal de inteligência artificial do Facebook desenvolveu uma linguagem própria, um dialeto próprio. Claro, e eu acho que isso a Michelle vai abordar nas questões éticas, o código, ele é feito por humanos. O código, ele é feito por humanos, então ele carrega a experiência histórica. Se o código vai se desenvolver de uma forma assim como a experiência humana, não sei. A partir de Luhmann, se ele vai cumprir, se a inteligência artificial vai me trazer os requisitos de uma comunicação, efetivamente, já tem gente que diz que sim. Tem uma escritora, Helena Espósito, que diz que sim, que existe uma dupla contingência, assim, emprestada. Mas eu não vou entrar muito nesse aspecto tão luhmanniano, porque o público que nos ouve, né, precisa entender o porquê a internet pode ser vista como um sistema. Mas, basicamente, teoria de sistemas sociais é uma forma de descrever a sociedade. E é uma teoria anti-humanista. O homem faz parte, o indivíduo faz parte, mas não é o centro da teoria. O centro da teoria é a comunicação. O que é comunicação é sociedade, o que é sociedade é comunicação. Bem, bastante interessante essa ideia, porque, na verdade, eu acho que a internet ela passa por um processo de, não vou dizer evolução nem aperfeiçoamento, que são termos estranhos, mas um processo de constante mutação e cada vez mais rápida essa mutação, faz com que, talvez até no passado, não se pudesse falar em internet como um sistema, mas hoje, considerando essas funcionalidades que ela adquiriu, entre elas a inteligência artificial, me parece que existe sim um campo
bastante interessante a ser desbravado nessa questão. Talvez se o Luhmann estivesse vivo hoje, talvez ele revisse a posição, porque, de fato, eu concordo com você nesse ponto, existe uma linguagem própria e já existe a possibilidade de a inteligência artificial, que não é a internet, mas sejamos francos, sem a internet a inteligência artificial ficaria muito restrita, né? Então a inteligência artificial ela já começa a se revelar num nível de sofisticação tão grande, né? E aí a gente pode pensar naquelas distopias, né? Nós ou lemos em livros ou assistimos em filmes, né? Inteligência artificial chegando a tal ponto em que pode até ameaçar a vida humana. Então, é um campo de estudo que merece atenção e as teorias elas existem para ser revistas, atualizadas e etc. Né? Quando Marx escreve lá sobre materialismo histórico, então ele escreve para o século XIX. E aí, o que a gente faz com essa teoria hoje? Então, eu creio que a teoria de Luhmann, ela é uma teoria, não sou especialista, mas é uma teoria que vai ser sempre muito dinâmica, porque as relações humanas são dinâmicas, as relações sociais, a comunicação vai se modificando, né? E, bem, eu, como um leigo no assunto, tenderia a concordar com você, mas você tem aí um grande desafio, que é convencer os lumanianos, aqueles que realmente entendem da teoria. E um detalhe, pequeno detalhe, assim, que existem sistêmicos que já escrevem sobre a plataformização do direito. Porque, claro, como o nosso doutorado é em Direito e Sociedade, eu tenho que fazer um link com a minha observação em relação ao direito. Como o direito responde, ou como o direito não responde, como poderia responder ou deveria responder, né? Mas existem sistêmicos falando sobre a internet enquanto algo diferente de um meio de comunicação que causa uma diferenciação no direito, que seria a plataformização do direito. Aí teríamos que ver também qual seria o acoplamento estrutural, isso eu digo também, proponho no meu trabalho o acoplamento estrutural entre o direito e a internet, qual seria o código da internet enquanto sistema, são requisitos, assim, da teoria que eu preciso vencer para tentar vencer, para tentar comprovar também a minha hipótese. Claro, mas é uma grande hipótese, parabéns, viu? Os Obrigada. Trabalhos científicos que agregam discussões como essa são interessantes. A gente sempre começa apanhando, mas quem cria coisas assim diferentes começa apanhando e depois acaba sendo afagado, né? Michele, vamos lá. O que você acha aí do que pode... Primeiro, vamos falar um pouco das decisões judiciais, né? Da utilização da inteligência artificial no dia a dia do Poder Judiciário. Depois a gente vai ampliar essa discussão para as questões éticas no nível mais abrangente. O que você identifica aí? Tem gente utilizando inteligência artificial para fazer decisão judicial integralmente, tem advogado utilizando inteligência artificial para construir petição e protocolar do jeito que está. O que você entende como padrão ético para a utilização da inteligência artificial para a gente não chegar em situações limite? Então, vamos lá, né? Até, assim, hoje a gente tem, tá, o painel analítico do CNJ, até estava tentando entrar aqui para dizer a informação atualizada de hoje, depois eu digo para vocês, de quantos projetos tem. Eu imagino que tenham, eu olhei esses dias, eram umas 150 projetos. De decisões judiciais em si, até uma questão que eu estou tendo na minha pesquisa, são muito poucas inteligências artificiais que sugerem minutos de decisão judicial. Até uma surpresa que eu encontrei, porque eu achei que encontraria bem mais. Eu achei o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e o Tribunal Regional do Maranhão, os dois eleitorais, que eles fazem automatização para o deferimento de candidaturas, né? Eles usam essa minuta. E tem um outro também, acho que é algum tribunal federal, agora não lembro especificamente qual o tribunal. Mas, assim, a primeira coisa que eu acho, tá? Para você utilizar... E, assim, eu acho, né? Isso é uma coisa que todo mundo fala, e, de fato, eu concordo, que a inteligência artificial é um caminho sem volta e não há como lutar contra ela. Ela é uma coisa que já está inserida. Mas
existem alguns limites que precisam ser respeitados. E o primeiro delas, na minha ótica, assim, pelos meus estudos, é a supervisão humana, né? É a mesma coisa com o chat GPT, por exemplo, né? Eu brinco com os alunos, porque os alunos, muitos me fazem resumo pelo chat GPT, e ao ler eu sei que é o chat GPT, porque tem coisas erradas. A gente até fez, né? Eu coordeno um grupo de estudos de Direito e Tecnologia, a gente fez um semestre que era os alunos utilizarem o chat GPT para pesquisar, pedir para ele escrever um artigo sobre determinado tema, e eles precisavam dizer se estava certo ou se estava errado. E a nossa conclusão foi que o chat GPT, inclusive, inventava referências jurídicas. E por que eu estou falando do referências, livros que não existiam, né? Ele falava assim, onde eu posso encontrar isso? Dizia um livro que não existia. Por que eu estou falando isso? Porque saiu agora, acho que foi mês passado, uma decisão falando que tudo bem utilizar o chat GPT em decisões judiciais ou petições jurídicas, porque teve toda uma polêmica de algum magistrado que fez uma decisão judicial no chat GPT. Mas respondendo, né, eu acho que a primeira questão é essa questão da supervisão humana, e os requisitos, assim, que a gente precisa cumprir, requisitos éticos, eu acho que são os mesmos das decisões normais, né, a gente precisa ter essa questão por exemplo, vou utilizar um algoritmo para dar uma decisão. Primeira coisa, preciso ter transparência, né? Isso é uma das coisas que mais se fala quando a gente vai falar em algoritmo. Preciso ter o código previsto, até porque assim, daí a gente vai entrar numa outra discussão aqui, mas só para dar esses algoritmos são feitos por empresas têm interesses. Então, assim, a gente precisa ter acesso a esse código tem que ser um código aberto. Tem um caso muito famoso, que talvez as pessoas já tenham escutado, que é nos Estados Unidos, o caso do Compass. Era um rapaz que ele foi eles tinham um programa que dizia a possibilidade de reincidência de uma pessoa que cometia crime. E a reincidência dela foi apontado muito alto e ele não sabia por quê, e ele levou isso até a Suprema Corte, ele teve que recorrer em várias instâncias para conseguir chegar no código, porque o código era fechado. Eu comecei a falar agora, não. É que quando se faz o algoritmo, tem o código aberto e o código fechado, né? O código aberto está aberto para todo mundo, o código fechado só a empresa tem. E ele teve que lutar muito para descobrir, e no fim ele acabou descobrindo que se apontava a reincidência alta dele porque ele era negro. Então, assim, existe um viés discriminatório aqui, que é uma questão também que precisa ser analisada. Então, a gente precisa ter acesso a este código. Outra coisa, que eu acho bem importante, quando eu estava falando antes até, eu vi, como é um assunto que me interessa muito, eu participo muito de eventos de inovação, assim, e aí uma vez alguém falou que um dos criadores da inteligência artificial falou que estava criando a inteligência artificial para que o humano pudesse trabalhar menos, né, que era uma coisa, assim, que ele pudesse nos ajudar para a gente ter uma vida melhor. Mas o que acontece, né? Uma coisa que eu acho também que tem que ser levada em conta e que tem que ser pensado, e que eu acho que em termos de Brasil isso não é pensado, é a questão da substituição do trabalho humano pela inteligência artificial. Porque o que acontece? Todo mundo fala assim, todo mundo tem uma visão esperançosa e fala assim, não, ninguém substitui o trabalho humano. Mas, infelizmente, tem coisas que são substituídas, assim, por exemplo, né, varejo, vamos pensar em varejo. O que a gente já vê, eu vou no mercado, tem um sistema automatizado, vou pagar um estacionamento, tem um sistema automatizado. É bom, mas a gente tem que pensar que são empregos que estão saindo dali, e essas pessoas, elas têm que ser reintroduzidas, qualificadas no mercado de trabalho. Então, assim, também tem que cuidar com essa questão de substituição de humanos por inteligência artificial. Acho que falei bastante, né? Mas, enfim, aqui é um assunto que bem pode. Fale, vocês têm tempo para falar quando quiserem, né? Então, voltando aqui para cá, inclusive, eu quero que vocês debatam aí. Então, eu queria que vocês discutissem aí, mais ou menos, para a gente ter uma certa polêmica aqui, se é que é possível disso acontecer, né? Vocês estão com projetos diferentes, né? As duas vão estudar a partir do Niklas Luhmann. A Michelle está mais voltada para a inteligência artificial, a Karen está numa discussão aí talvez mais teórica, envolvendo o enquadramento da internet como sistema social, né? Como sistema ali. E eu queria saber, assim, da Michelle primeiro, e depois a Karen vai ter mais tempo para falar. O que você entende? Você acha que a inteligência artificial
inserida nesse contexto da internet, seria um novo sistema? Ou você se filia à corrente de que não, de que ainda é um meio de comunicação? Vou falar para a Michelle, porque a Michelle vai falar rapidamente, depois a Karen vai ter um trabalhinho para rebater, né? Ou A concordar, não inteligência, sei. a inteligência é um sistema. A inteligência Essa inteligência é a internet, né? Que tu perguntou. Ah, Então você concorda com a Karen? não sei, tá? Eu vou ser bem sincera. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. O que acontece? Até é uma coisa importante, eu acho, falar. O que acontece dentro da minha teoria? Até vou fazer uma pergunta para a Karen, que dela vai me responder até para me ajudar. Porque eu escuto a Karen, eu acho que ela tem razão, eu escuto os outros lumanianos, eu acho que eles têm razão. Então, assim, ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Mas eu pesquiso poder judiciário enquanto organização. O que é organização dentro da teoria dos sistemas? As organizações, elas estão dentro dos sistemas e elas são quem comunicam as suas decisões. Porque, para a teoria do Luhmann, nós, humanos, somos agentes psíquicos e a gente não comunica nada. A gente só está ali existindo, quem comunica é a sociedade em si e as organizações por meio das suas decisões. Enquanto eu estava ouvindo a Karen, eu fiquei com um pensamento que daí eu ia perguntar para ela quais seriam as organizações dentro do sistema da internet. Que eu pesquiso por organizações, por isso foi a dúvida que eu fiquei, né? Que é o que eu tenho pesquisado, é a questão da organização. Quais as organizações dentro do sistema da internet? Não sei. Precisa necessariamente ter organizações para um sistema existir? Claro, né? Ou não? Precisa? Precisa. Então, você ainda está... claro, Não, eu só repeti a pergunta para a Michelle, porque eu não estudo organizações. As organizações, não sei se precisa, tá? As organizações seriam a forma que se comunicaria a decisão do sistema. Tá, a forma... Por exemplo, o poder judiciário é quem comunica as decisões do sistema do direito. O sistema do direito, tá. A gente poderia pensar que a inteligência artificial seria uma organização do sistema da internet, então, porque seria a forma de comunicar. Não sei se o que a internet... Não sei se eu poderia falar decide, mas o que ela vai comunicar, não sei, eu poderia pensar dessa forma, porque eu estou tentando provar isso, eu não sei qual seria. A mesma coisa o acoplamento estrutural, quando me perguntaram, qual é o acoplamento estrutural entre a internet e o direito? Tem? Aí o único que eu consegui pensar, bom, termos de uso. Porque é nesse momento, né, e aí o acoplamento estrutural, como é que eu vou dizer? Ele é algo que... Porque sistemas, eles vão se comunicar por meio desse acoplamento, tá? É algo que junta e depois faz parte de cada sistema, de cada um dos subsistemas, tá? Os termos de uso, por exemplo, do Spotify, ele vai fazer parte dessa aplicação do Spotify e vai fazer parte do direito, porque é o direito que vai dizer qual é a jurisdição que delibera uma questão, algum conflito dentro do Spotify. É o direito que vai dizer, dentro desses termos de uso, qual é a regra que vale, quais são os direitos autorais envolvidos numa playlist, ou para te upar uma música ali, para te salvar uma determinada playlist. Então, os termos de uso poderiam ser vistos como um acoplamento estrutural entre a internet e o direito. Agora, a organização, a gente poderia pensar na inteligência artificial dentro da internet. Sim, não sei. Não sei. Os usuários da internet são pessoas, né? Mas, assim, a internet, ela se comunica a partir daquilo que as pessoas também interagem ali dentro do sistema da internet. Então, poderia se pensar em alguma coisa, não sei, que o direito se acopla à internet, me parece que faz bastante sentido, né? Afinal, a internet vem sendo aí objeto de restrições, regulamentações ao longo do tempo. Mas essa discussão eu vou deixar para você. Mas, assim, quer ver? A gente tem que pensar também o que a internet diferencia se ela comunica, se ela se acopla
tá? Nos outros subsistemas, ela tem que... Esse sistema, dentro dos seus próprios limites, ele tem que se diferenciar. É isso que faz com que a sociedade se torne cada vez mais complexa. O paradoxo da teoria é: eu reduzo a complexidade, aumentando a complexidade, porque eu deixo o sistema mais diferenciado, ou seja, eu agrego ao sistema é agregado algo por meio da autopoiese dele, dentro dos seus próprios limites, porque o sistema ele é operacionalmente fechado e cognitivamente aberto, porque vai entrar em relação ao sistema, o sistema em relação ao seu ambiente, dependendo da observação, ele vai se tornar mais complexo. Ele vai se diferenciar. Eu vou aumentar a complexidade. Por quê? Porque eu preciso resolver um problema social, uma complexidade social, para reduzir a complexidade. Esse é o paradoxo da teoria. Então, o que é a internet, se ela não é só um meio de comunicação, mas não sei se ela é um sistema, não sei o que ela é. Pode ser que ela não seja um sistema, pode ser que ela seja algo diferente de um meio de comunicação. O que ela diferencia os outros subsistemas? O da economia, por exemplo. Vai trabalhar com a lógica escassez, né? E a criptomoeda, sabe? Ah, Karen, mas isso não é diferenciar, porque tem dinheiro dentro dos bancos, nos bancos digitais, o aplicativo de qualquer banco é dinheiro igual. Não, não é dinheiro igual. Todo dinheiro é rastreável. A criptomoeda, ela perde essa natureza. Claro, tudo é rastreável dentro da internet. Pode demorar. Mas ela perde essa característica, né, de rastreabilidade. Onde é que ela está? Ela é centralizada? O dinheiro ele é centralizado, né? A moeda, a criptomoeda, ela é descentralizada. Ela circula por meio de um cenário chamado blockchain. Isso diferenciou a sociedade? Claro que diferenciou. A gente falava em blockchain em algum momento na nossa vida. Hoje a blockchain ela certifica, inclusive, a autenticidade, a imutabilidade de documentos. Ah, Karen, mas no CPC já existia documentos eletrônicos, documentos digitais, mas certificados no tabelionato. Sim, hoje em dia, a assinatura eletrônica, né, a partir do gov.br, etc., que tem... Exato, então, assim, eu não estou dizendo que eu vou inventar a roda. Eu só estou deslocando a observação para mostrar que a internet, sim, ela diferencia. O que ela diferenciou o direito? Os termos de uso são uma prova da plataformização do direito. Onde é que o direito está? O direito está dentro das plataformas. Sim, essas leis, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados. E uma outra questão da inteligência artificial. Aí eu parto para o processo civil. E eu achei muito interessante o que a Michelle falou da questão da transparência, do código. Eu tenho uma decisão e eu não sei se ela foi por inteligência artificial ou se ela foi pelo livre convencimento motivado, né, do magistrado. Eu vou embargar. Mas eu vou embargar para quem? Né? Eu tenho a possibilidade de aclarar minha decisão. Mas eu vou embargar para quem? Para o código? Para o juiz? Né? Esse mesmo código vai fazer a admissibilidade do meu recurso? Ou é um código diferente? Porque aí eu tenho o código do TJ, teria que ter um código do TJ para fazer ali a questão dos recursos. Então, diferenciou a sociedade? Evidente que diferenciou a sociedade. Mas se a internet vai ser um sistema, não sei. Não sei se vai ser um sistema, não sei. Tudo me leva a crer, né? E eu preciso minimamente acreditar que a minha pesquisa vai me levar a algum lugar, mas que não é meio de comunicação, isso eu estou inclinada a dizer que não é só um meio de comunicação. Você tem evidências de que a sua tese pode se confirmar, né? E para você está claro que a internet não é um reles, não vou falar reles, um mero meio de comunicação. E qual é a função da internet? Além, ela pode até não ser um sistema, caso você não chegue a essa conclusão ao final, mas que ela não é apenas um meio de comunicação, para você está bem claro isso. E qual é a função da internet, Karen? Né? Já me perguntaram. Olha, a partir do que eu venho estudando, posso tentar dizer que a função da internet é reduzir a complexidade. Reduzir a complexidade dos outros sistemas. Só que aí eu chego também no paradoxo. A partir do momento que ela reduz a complexidade, tem o direito que vai tentar reduzir a complexidade da própria internet. Sim, claro. Esse aumento da complexidade pela
presença da internet nos outros subsistemas. Realmente é um tema bastante complexo e eu fico feliz em ouvir essas considerações porque me levaram a pensar, né, um pouco mais sobre o papel da internet aí nesse contexto sistêmico. Mas assim, vamos mudar um pouco aqui o rumo da prosa. Eu queria ouvir de vocês o seguinte: vocês duas são acadêmicas, né? Estão aí no doutorado, são professoras, então como é que vocês entendem a utilização da inteligência artificial? Agora, saindo do Poder Judiciário, nós vamos para a academia. Né? E aí nós temos um problema super grande que envolve o uso da inteligência artificial por alunos, por professores, pelas próprias instituições, né? E a gente já conversou com a Michelle sobre a otimização, que me parece que ninguém discorda que a otimização pode ser boa, sem desconsiderar a questão dos empregos que são perdidos, né? Mas aí, o que vocês têm observado de bom e de ruim nessa dinâmica de uso da inteligência artificial nas faculdades, nas universidades, enfim, o que vocês acham que está acontecendo aí? Muito aluno, né, entregando trabalho de chat GPT, acho que a gente já percebeu que tem, né? E fica bem claro para o professor identificar que se trata disso. Mas, para além disso, quais são assim, os efeitos que vocês sentem, né? Se os efeitos estão sendo muito mais negativos na formação desses alunos, ou estão ajudando esses alunos na medida em que eles podem automatizar determinadas atividades. Então, eu acho que tem um problema grande, mas eu não acho que seja especificamente da inteligência artificial. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. E aí eu acho que isso acontece por causa de assim, as pessoas têm muita dificuldade de ter foco hoje, porque a gente é uma questão da sociedade, que a gente tem muitas comunicações o tempo todo, muita instantaneidade, porque assim, se já era difícil eu convencer um aluno a ler um artigo de 15 páginas, ele tendo o chat GPT ali, pedindo para o chat GPT fazer um resumo para ele, é o caminho mais fácil. Mas não acho que isso seja uma questão da inteligência artificial, né? Acho que isso poderia ser em relação a qualquer outra forma, assim, é a questão da pessoa escolher o caminho mais fácil. Resumindo, acho que isso vai muito também da pessoa, da escolha da pessoa, mas existem essas facilidades. O que eu vejo de lado bom disso? Isso está inserido no nosso mundo, está inserido na nossa realidade. As pessoas precisam saber aprender a usar estas ferramentas, né? Porque se a gente sabe utilizar essas ferramentas, aí elas são muito boas, elas são perfeitas. Mas eu brinco sempre com os alunos que o chat GPT é como sinopse jurídica. Eu hoje, que já tenho uma formação, eu leio uma sinopse jurídica, eu sei que aquilo está errado, né? Se eu for ler quando eu estou no primeiro semestre da graduação, eu não vou saber que aquilo está errado. E o chat GPT é mais ou menos isso. Se tu já tem um conhecimento, por exemplo, eu e a Karen, que estudamos teoria dos sistemas, estudamos a teoria dos sistemas e aí a gente vai lá e pede, nos dê o conceito de sistema. Vamos perguntar para o chat GPT se ele acha que a internet é um sistema. Aí a gente vai saber se os conceitos que ele está falando tem ali ou não, porque a gente estuda. Mas se a gente não estudar, eu acho que essa a desinformação, isso pode gerar uma desinformação muito grande. Eu acho que esse é o grande problema. Sim, a crença de que a inteligência artificial vai entregar para aquela pessoa algo realmente confiável, né? E quando a gente percebe o que a inteligência artificial cria, além da linguagem, né, que é muito automatizada, há, de fato, bastantes equívocos, né? Eu percebo que, em muitas situações, ela é muito rasa, né? E também traz equívocos informativos. Imagine, se você disse que a IA está criando livros inexistentes, né? Então, uma dica aí eu não sei, eu divulguei isso aqui para os meus alunos, não sei se alguém está aí, né? Mas se não tiver e for ouvir depois, se utilizem da inteligência artificial como um instrumento de otimização do seu trabalho e não como um elemento que vai trabalhar no principal do trabalho, que é o conteúdo, o trabalho de pesquisa, mineração de bibliografia, escrita, né? Isso não vai te ajudar, isso vai fazer com que você se engane, achar que está enganando o professor, né? O professor muitas vezes não tem muito o que fazer, e aí o prejuízo vai vir para você que utiliza
a inteligência artificial de modo inadequado. Então, eu queria ouvir a Karen também sobre esse tema, né, a inteligência artificial na atividade acadêmica. Assim, eu não sou professora como a Michelle, né? Eu só quando me convidam para dar algumas aulas, já dei aula em pós-graduação, mas o que eu consigo contribuir é básico. Não peça solução para o chat GPT, peça só ajuda de bibliografia. Não peça conclusão, peça só bibliografia. Assuntos, bibliografia, referências relacionadas ao tema tal. Não peça redação para o chat GPT, porque vai ficar claro que não foi a pessoa que fez, sabe? A Michelle e tu, que são professores há bastante tempo, vão pegar o texto do aluno, sabe o perfil do aluno, vão saber que não é. Né? Poxa, numa profissão, numa carreira tão linda como o direito, assim como várias outras são interessantíssimas, né? Outras nem tanto. Poxa, que tipo de profissional eu vou ser? Ah, não, mas eu não quero atuar. Mas que tipo de profissional eu vou ser utilizando um instrumento, utilizando uma ferramenta? Porque tem serviço, como a Michelle e tu falaram, uma ferramenta. Que tipo de profissional eu vou ser utilizando essa ferramenta para concluir tarefas? Ela não conclui tarefa. E outra, né? Eu sempre tento puxar para o meu lado, assim, por que a internet pode ser vista como um sistema? Porque a inteligência artificial erra. Tá aí também a dupla contingência. Ela vai frustrar as expectativas. Ela erra. Olha que coisa maravilhosa. Ela não vai acertar sempre, porque o banco de dados que ela vai consultar nem sempre vai estar correto. Ela vai cruzar as informações, ela vai te devolver aquilo que ela entende, que ela entendeu, ela vai comunicar aquilo que ela entendeu, que ela acha que é aquilo que tu falou, que é aquilo que tu colocou ali. Mas às vezes não. E porque a comunicação para aluno, ela é improvável. Ela só e a semântica sistêmica, ela tem essa função de reduzir essa complexidade da comunicação, porque a comunicação ela é improvável. Então, o chat GPT, eu acredito que ele, como a Michelle falou, é um caminho sem volta. A inteligência artificial é um caminho sem volta. Mas é que as pessoas acham, né, sistemas psíquicos acham que a internet é terra sem lei e é para amador. A internet não é para amador. E quando eu falo amador, eu estou falando do direito também. O direito jamais tinha que chegar na internet. Tinham que ser outras organizações, como a IANA, a ICANN, que se propõem a entender o bastidor da internet também. O direito, ele quer saber só o que ele está vendo. Vai falar para um advogado de algoritmo, vai falar para um juiz sobre análise preditiva, como a Michelle mesmo falou. Eles não sabem o que é. O Poder Judiciário não está preparado para isso. Eu já ouvi num evento, quando eu falei sobre a inteligência artificial Larry, do Paraná, que ela faz uma seleção de advocacia predatória, de ações que são 3 ações, a revisional, a indenizatória e a exibição de documentos. Eu já ouvi de um professor. Isso é balela. Isso é balela. Então, o direito não está preparado para traduzir, ou para acompanhar, ou para regular. Porque não é para amador. É algo bem maior e é um caminho sem volta. E o direito tem uma peculiaridade que o acompanha, que é a sua lentidão, né, em relação àquilo que acontece na sociedade. Então, quantos temas aí nós temos que merecem a atenção do legislativo e temos um vácuo aí que acaba sendo suprido pelo Poder Judiciário. E me parece que essa coisa da inteligência artificial, da tecnologia em geral, o tradicionalismo das profissões jurídicas, né, fazem com que a maioria dos advogados, juízes, etc., ainda estejam ali no século XX, alguns estão no século XIX. Então, falar para certas pessoas sobre isso é complicado. Inclusive, eu tenho uma certa, embora eu entenda que é um caminho sem volta, eu ainda tenho uma certa dificuldade em compreender como isso vai agir, mas é como você falou, porque não é para amador. Entender desse tipo de assunto não é para qualquer pessoa. Só que esse assunto está aí, e essa coisa está tomando conta da nossa vida. Então, é importante que nós possamos dar a devida atenção. Então, estou tentando me virar. Gente, nós estamos já com 54 minutos de conversa, e assim, se a gente ficar aqui a tarde inteira, né? Eu gostaria, assim, de agradecer profundamente o fato de vocês terem aceito o convite. Eu pensei logo em vocês, eu pensei em inteligência artificial, pensei em vocês,
Temos aí outros colegas qualificados também, que eu vou ter a oportunidade de entrevistar aqui. E assim, para a gente encerrar esse papo, eu gostaria de passar, né, que não é debate político, mas eu gostaria de passar para ambas a oportunidade de fazerem as suas considerações finais, alguma coisa que quiserem acrescentar para a gente encerrar isso aqui. E assim, agradecer ao Instituto Parajás, as minhas queridas amigas convidadas, dizer que isso aqui vai ficar gravado no canal do YouTube e o áudio vai ser devidamente tratado e vai estar lá na Amazon, no Spotify, né, que está inserido aí nesse mundo da internet, que é diferenciado ou não, não sei, né? Eu acho que a grande mágica da pesquisa é você nunca saber basicamente nada, né? Você que está querendo saber e não sabe se vai conseguir provar. Então, eu passo aí para vocês a palavra final para a gente encerrar o episódio 39 desse podcast Parajás. Convido a todos a seguirem as redes sociais, acessarem, se inscreverem no canal e ouvirem, porque não é todo dia que nós temos a oportunidade de ouvir pessoas tão qualificadas como essas minhas colegas, super amigas aí. Então, a palavra está com vocês. Eu vou começar contando que enquanto a gente estava conversando, eu perguntei para o ChatGPT se pela teoria dos sistemas sociais a internet era um sistema, podia ser considerado um sistema, e aí ele foi muito esperto, olha o que ele me respondeu. Ele disse que pode ser considerado um sistema desde que seja analisada sob a perspectiva de função social e comunicação que ela possibilita. Daí ele explica, e daí ele fala assim, na visão de Luhmann, um sistema, enfim, está explicando, e daí depois ele fala que pode ser visto também como um meio de comunicação. Resumindo, o ChatGPT ficou em cima do muro. Muito inteligente. Mas o que eu ia dizer? Não era isso. Outra coisa, essa questão do direito, sabe que isso é uma coisa que me preocupa muito, e isso foi o que me levou a fazer a minha pesquisa, porque meu marido é da área da tecnologia, então eu acabo tendo muitos amigos da área da tecnologia, e acabo tendo muitos clientes da área da tecnologia, e para eles é inconcebível que um despacho leve 6 meses para o juiz julgar, como às vezes acontece. E isso é uma coisa que faz com que a inteligência artificial realmente seja vista como a maior maravilha do mundo. E isso é uma coisa que eu acho interessante, que a gente também não pode considerar que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas do mundo, porque não vai. Quando eu fiz a pesquisa do mestrado, eu pesquisava conciliação e mediação, e todo mundo achava que a conciliação, a mediação ia resolver tudo. E não é assim, né? Por exemplo, um acordo nem sempre é a melhor solução, a utilização da inteligência artificial nem sempre vai ser a melhor solução, mas o tempo do direito é muito lento para o mundo que a gente vive hoje. O direito precisa se atualizar, não dá, né? Não dá para eu ter que esperar, sei lá, vou pegar o caso aqui que foi julgado na STF essa semana do feminicídio. Não pode uma mulher morrer e esperar 12 anos para ter um julgamento, né? Isso é uma coisa, assim, muito séria. Isso é algo que tem que ser levado em conta. E essa aproximação do direito e da tecnologia, eu acho que pode ser muito bom nisso. E aí, quem está nos escutando, tá? Eu vou dar uma dica aí que vocês vão ficar ricos e depois vocês me dividam dinheiro comigo. Se eu fosse uma estudante de direito hoje, eu estudaria programação. Tá? Um curso simples, alguma coisa para saber como essas ferramentas funcionam, porque no futuro esse profissional vai ser muito diferenciado e vai ser muito valorizado, porque a gente vai ter que entender de arquitetura de decisão, de análise preditiva, que a gente pode não gostar, pode ter resistência, mas isso é o que vai entrar e vai acontecer, e a gente vai precisar ter profissionais que compreendam isso, né? E, por exemplo, uma das coisas que fala sobre essa questão de substituição, uma coisa que vai diminuir no direito é a advocacia de massa. Por quê? Porque a ideia da inteligência artificial é ela fazer essas atividades que são padronizadas, repetitivas, que uma máquina pode fazer. Então, assim, eu acho que cada vez mais cresce aquela questão da advocacia artesanal. Acho que era isso. E por fim, né, queria agradecer muito o convite, muito feliz. É muito legal quando a gente encontra pessoas com os mesmos propósitos que a gente, assim, né, que quer estudar, que quer se qualificar, que se preocupa com as questões. E obrigada, foi bem legal esse papo entre a gente. Bom, eu vou começar agradecendo o convite, a oportunidade, e dizer que é a primeira vez que eu falo sobre a minha tese. Eu não gosto de falar sobre ela. Eu amo a minha tese, amo o meu problema de pesquisa, mas eu
não gosto de falar sobre ela para as pessoas. É a primeira vez, então, que eu estou falando sobre a minha tese, e eu acho que são na frente com pessoas, assim, que eu admiro muito, a Michelle, o William, eu admiro muito vocês dois, vocês são inspirações para mim, então fica o meu agradecimento enorme, imenso, acho que eu não vou conseguir agradecer de forma, assim, à altura da oportunidade e de estar num sábado conversando com a Michelle, conversando contigo. Então, o que eu posso dizer é que, repito, a internet não é para amador, e isso não é sobre pessoas, e sim sobre sistemas, sobre subsistemas. Todo subsistema que for afetado pela internet vai precisar de uma estabilização de expectativa que talvez não seja pelo direito. E tá tudo bem, E talvez o direito não tenha um tempo diferente, tenha só esse tempo para nos oferecer, e tá tudo bem. Talvez a gente precise de um outro subsistema, talvez a gente precise um olhar diferenciado para essa sociedade hipercomplexa e entender que um subsistema social ele já está sendo afetado, como o próprio professor Germano fala, né, pela algonormatividade. Então, se o direito não sabe responder às expectativas algonormativas, como ele vai saber responder a uma inteligência artificial? Fica só. Eu termino com essa pergunta. Que pergunta, hein? Gente, devolvo aqui a gentileza, eu admiro muito vocês duas, né? Vocês são, assim, inspirações para mim, né? Eu vim depois no doutorado e tive a honra de conhecê-las e conhecer outras pessoas também, e nós somos uns amigos que ficam ali debatendo questões acadêmicas, não acadêmicas, se apoiando, então eu vejo que há assim, um carinho muito grande. Então, meu carinho para com vocês, amigas que eu fiz no Sul, eu espero levar para toda a minha vida. A gente vai encerrando esse episódio. Quem não teve a oportunidade de assistir, ouça, porque há aí discussões e dicas bastante valiosas de duas pesquisadoras que estão aí na estrada há um bom tempo e que têm muito a nos oferecer. Então, agradeço, encerramos o episódio 39 do podcast, e eu espero que vocês estejam novamente comigo em algum momento mais à frente para debatermos mais questões importantes, tá bom? Um abraço, um beijo nas duas, até a próxima. Tchau, até mais. Para já. Podcast.